Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Eu sou Fabiana. Vamos à explicação. Agora vamos à explicação da leitura do Novo Testamento, com base na Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos ler a explicação do versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 48. Sobre o título, o Sermão da Montanha. Os capítulos 5, traço 7, normalmente chamados de Sermão da Montanha de Cristo, contém uma revelação poderosa, mais prática dos princípios a padrões pelos quais Deus espera que todos os cristãos vivam. Naturalmente, esta vida só é possível através da fé em Jesus, o Filho de Deus, e através do poder do Espírito Santo. Nesta mensagem, Jesus ensina um grande grupo de seguidores potenciais o que significa realmente segui-lo e fazer parte do reino de Deus. Todos os que pertencem ao reino devem demonstrar um caráter piedoso e ter uma imensa fome e sede de justiça, isto é, fazer o que é certo e manter um relacionamento correto com Deus. Veja 5.6 nota, né? Aí 5.3, capítulo 5, versículo 3, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. A frase bem-aventurados se refere ao bem-estar e alegria daqueles que, por causa do seu relacionamento com Cristo e da palavra, encontram o seu lugar no reino de Deus. Os benefícios dessa filiação incluem o amor de Deus, seu cuidado, presença e salvação espiritual constante. Há algumas exigências de caráter para nós, que desejamos receber os benefícios do reino de Deus. Devemos ser guiados pelos propósitos e valores de Deus, e não pelos caminhos e valores do mundo. A primeira destas exigências é ser pobre de espírito, não arrogante nem excessivamente autoconfiante. Devemos reconhecer humildemente que não somos espiritualmente autossuficientes. Isso significa que não podemos ganhar um lugar no reino de Deus. Precisamos da vida, do poder e da graça, isto é, favor, amor, capacitação e merecidos do Espírito Santo, a fim de recebermos os benefícios da salvação espiritual. 5.4, capítulo 5, versículo 4, os que choram. Chorar é reconhecer e sentir tristeza pela nossa própria fraqueza em relação aos padrões perfeitos e ao supremo poder de Deus. Também significa se angustiar com as coisas que angustiam a Deus, tais como a infidelidade, a imoralidade, a crueldade que são excessivas no mundo. Aqueles que choram por causa dos pecados e pelos efeitos deles sobre a vida das pessoas e se comprometem a ajudar a resgatar as pessoas do mal. São confortados, recebendo de Deus a justiça e paz e a alegria do Espírito Santo. 5.5, né? Os mansos. Isto não é 5, capítulo 5, versículo 5. Fala sobre os mansos. O que é a situação dos mansos? Isto não implica simplesmente uma atitude modesta para com as outras pessoas. Os mansos são aqueles que são humildes e submissos a Deus.
Eles não confiam em nada e ninguém, além dele, para terem segurança na vida e refúgio da aflição. Eles entregam tanto a si mesmo como a direção de suas vidas inteiramente a ele. Eles são mais preocupados com a obra de Deus e com o povo de Deus do que com aquilo que possa lhes acontecer pessoalmente. Os mansos, ao contrário daqueles que agressivamente perseguem os seus próprios caminhos, por fim herdarão os benefícios de Deus e reunirão com ele no fim dos tempos. Capítulo 5, versículo 6, fala da fome e sede de justiça. Este é um dos versículos mais importantes do Sermão da Montanha. Sem este desejo ardente, uma pessoa não perseguirá um relacionamento mais profundo com Deus, nem tentará desenvolver o resto das questões de caráter de Jesus descreve. A exigência fundamental para toda vida piedosa é ter fome de justiça. Esta fome é vista em Moisés, no escritor dos Salmos, e no grande missionário Paulo. A condição espiritual dos cristãos ao longo de toda a vida deles dependerá da sua fome e sede, a presença de Deus, da palavra de Deus, da interação e da amizade de Cristo, da comunhão, direção e da influência do Espírito Santo. A justiça, o poder de Deus, do retorno do Cristo. A fome do cristão por Deus e seus propósitos é prejudicada e até mesmo destruída pelas preocupações da vida, pelo engano das riquezas, pela ambição por várias coisas, por um desejo lascivo, pelos prazeres da vida e pela falha em confiar em Cristo e pela falha em confiar em Cristo e em permanecer em um relacionamento correto com fé. Quando um cristão perde a fome por Deus e pelos seus padrões, ele começa a morrer espiritualmente. Por esta razão é essencial que sejamos Por esta razão é essencial que sejamos sensíveis e responsivos à obra do Espírito Santo da vossa vida e da nossa consciência, mantendo-nos afastados do mal e atraindo-nos para mais perto de Deus. Capítulo 5, versículo 7. Os misericordiosos. Os misericordiosos são cheios de comisseração e compaixão por aqueles que estão sofrendo, seja pelo pecado ou pela tristeza. Os misericordiosos querem sinceramente ajudar e amenizar e eliminar tal sofrimento, influenciando as pessoas e confiarem em Deus para obterem a ajuda que necessitam e entregarem a vida a Cristo. As pessoas misericordiosas também se envolvem ativamente em atender às necessidades das pessoas, mostrando misericórdia aos outros, alcançarão misericórdia. Agora, esse capítulo 5, Mateus, versículo 8, fala sobre os limpos de coração. Os limpos de coração são aqueles que têm a dedicação a Deus e se libertados de poder do pecado pela graça de Deus. Isto é, por seu favor, amor, ajuda e capacitação imerecidos. Esta graça agora os capacita e a agradar a Deus e a honrá-lo pelo modo como vivem. Eles procuram ter
atitude que Deus tem, um amor pelo que é verdadeiro e certo, e um ódio do mal. Seus corações, o que inclui a mente, a vontade e as emoções, veja o artigo coração, estão em harmonia com o coração de Deus. Em outras palavras, seus pensamentos e desejos são puros, de acordo com os padrões da santidade de Deus, isto é, pureza moral, integridade espiritual, separação do mal e dedicação a Deus. Deus exige a santidade em seus servos, porque Ele é santo. Por esta razão, somente os limpos de coração verão a Deus. Ver a Deus significa ser seu filho e experimentar um relacionamento pessoal íntimo com Ele, tanto agora quanto em seu futuro reino eterno. Os pacificadores. Capítulo 5, versículo 9, fala sobre os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que têm sido reconciliados com Deus, isto é, restaurados a um relacionamento correto com Ele. A paz com Deus está agora disponível a qualquer pessoa que aceitar o sacrifício que Jesus fez por causa dos pecados de todos. Através da sua morte na cruz. Veja o artigo. A paz de Deus, aqueles que verdadeiramente têm a paz com Deus, farão todo o esforço para demonstrar esta paz a todos, incluindo seus inimigos, e para trazer outros a um relacionamento e paz com Deus. Capítulo 5, versículo 10. Os que sofrem perseguição por causa da justiça. As pessoas que servem a Cristo e vivem de acordo com os princípios da palavra de Deus estão destinadas a encontrar oposições e a sofrer rejeições. Aquele que mantém os padrões de Deus de verdade, justiça e pureza, e ao mesmo tempo se recusarem a se conformar com os comportamentos e estilos de vida ímpios da sociedade, serão impopulares. Eles receberão críticas e oposições tanto do mundo como às vezes daqueles que também estão dentro da igreja. Quando experimentar este sofrimento, os verdadeiros cristãos deveriam se regozijar, porque Deus reserva uma bênção especial para aquele que sofre por sua causa. Os cristãos devem ter cuidado com a tentação de ajustar os propósitos de Deus para si mesmo, a fim de evitar a vergonha, o constrangimento ou a perda. Os princípios do reino de Deus nunca mudam. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. No entanto, aqueles que sofrem e suportam a perseguição por causa do seu relacionamento com Deus e de sua devoção aos seus padrões, é prometido um lugar de honra e recompensa no seu reino celestial de Deus. Capítulo 5, versículo 13. Sal da terra. O sal tem várias propriedades e benefícios que tornam a metáfora, isto é, comparação simbólica, a figura de linguagem de Jesus particularmente relevante aos seus servos. O sal tempera e dá gosto à comida, da mesma forma que os cristãos devem realçar e beneficiar as pessoas e a sociedade ao seu redor. O sal é um conservante da mesma forma que os cristãos da igreja devem resistir à corrupção e à descendência moral, conservando uma influência piedosa sobre a cultura. Além disso, o sal tem propriedades curativas
Da mesma forma que os servos de Cristo devem ajudar a trazer a cura para as pessoas que estão sofrendo com problemas físicos, emocionais e espirituais. O sal também causa sede de mesma fome que os cristãos, através de seu bom exemplo. Devem causar sede espiritual, dando às pessoas um desejo de saber mais a respeito de Deus, influenciando muitos a seguir a Cristo. Os cristos e as igrejas individuais que perderem estas excitantes apáticos estas qualidades se tornarão espiritualmente mornos, excitantes, apáticos, preguiçosos. Veja uma condição para ver em AP, né, Apocalipse 3:15 ao 16, capítulo 15 ao 16. Não. Uma condição que apaga a atividade e o poder do Espírito Santo. Quando isto acontece, as igrejas perdem completamente a sua eficiência e, por esta razão, rejeitadas e lançadas fora por Deus. Consequentemente, estes assim chamados cristãos serão pisados pelos homens, e que significa que eles acabarão cedendo aos caminhos e valores de uma sociedade ímpia, o que fim destruirá. 5, capítulo 5, do 14 ao 16. Respondesse a vós, luz, para que vejam as vossas boas obras. Nos dias de Cristo, as pessoas usavam pequenas lamparinas de barro que queimavam azeite puxando por um pavio. Como os cristãos, devemos ser como estas simples lamparinas, provendo luz nas situações espiritualmente escuras deste mundo atual. A nossa vida deve se destacar da maioria das pessoas na sociedade de uma maneira positiva e espiritualmente iluminada. A fé autêntica de Cristo não pode ser escondida, mas será evidente para aqueles que estiverem ao nosso redor. Muitos dos que estão procurando direção e esperança em suas vidas como cristãos temos o privilégio de iluminar o caminho que conduz as pessoas a Deus, refletindo a vida, o amor e a luz ao seu Filho Jesus Cristo. Isto acontece não só através da palavra, mas com a frequência do mundo mais eficaz atrás de ações, a fim de verdadeiramente mostrar às pessoas que Jesus é como é. Devemos seguir o seu exemplo e estar entre as pessoas como aquele que serve. Devemos procurar ativamente maneiras de ajudar os outros a atender às suas necessidades em casa, nas escolas, no trabalho e em todos os espaços da vida, servindo as pessoas, refletindo a humanidade e a composição, quebrando barreiras de resistência à oposição à verdade da palavra de Deus e à realidade do poder de Jesus que muda vidas. Estou passando a Bíblia.
Podemos servir as pessoas através de atos simples de bondade e atendendo necessidades práticas. Naturalmente, devemos estar sempre preparados para responder. Com relação ao motivo da nossa esperança e a motivação que está por trás das nossas ações. Mas muitas pessoas não prestam atenção à mensagem, a menos que esta venha de alguém que se preocupe bastante, que esta venha por alguém que se preocupe bastante para atender às necessidades práticas delas. Por exemplo, pode haver momentos em que devemos alimentar o estômago das pessoas antes de alimentarmos as suas almas. Ou talvez, ou talvez precisamos ajudar a limpar o bairro delas antes de tentar ajudar a limpar suas vidas. Quando você trabalha contra a injustiça, compartilha alimentos e roupas, ajuda a sua família ou qualquer outra pessoa que esteja oprimida, então a tua luz nascerá nas trevas. Através do serviço prático e da compaixão ativa, abrimos a porta para compartilharmos a mensagem ousada e verdadeira de Cristo, influenciando as pessoas a considerar as reivindicações dele, crer em sua palavra e integrar suas vidas a ele.